Boa noite, pessoal. Estamos aqui depois de um longo e tenebroso inverno ou verão, porque está calor pra caramba, no Iaras e Pagus, no nosso canal no YouTube. A gente resolveu fazer aqui porque está bem ocupado lá o 247, então a gente vai gravar esse vídeo aqui no Iaras e Pagus. Já convido vocês a assinarem o nosso canal, que volta e meia a gente faz uma live aqui, e o pessoal, enfim, retransmite, tá? Então, eu estou aqui com a Andréa Truz, eu sou a Daphne Aston, a gente está aqui hoje, talvez a Nani entre daqui a pouco, a gente não sabe, porque a gente decidiu assim em cima da hora, fazer uma live para falar do João Willis, né? Que hoje anunciou que vai talvez deixar o mandato, talvez não, ele anunciou que deixaria o mandato porque está seguindo, ele está sofrendo, desculpa, ameaças de morte, enfim, uma coisa bem preocupante. Infelizmente, ele anunciou que vai deixar o mandato. Então, a gente resolveu fazer essa live para falar disso, e a gente está aqui meio na improvisação. Eu estou aqui na Universidade de Férias do PCO, que é uma universidade que acontece 2 vezes por ano, nas férias de janeiro e nas férias do meio do ano, onde a gente está estudando aqui sobre o fascismo, e é bem interessante. Então, amanhã também, provavelmente, a gente vai fazer uma live direto daqui. Eu devo entrevistar uma professora que eu conheci aqui, que vai falar também sobre a intervenção militar nas escolas federais. Mas então hoje a gente vai falar sobre esse assunto do João Willis, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a Venezuela. Aí, como é que você recebeu essa notícia, Andréia, do João Willis? Boa noite a todas, boa noite, Daphne, boa noite a todos. Daphne, eu fiquei muito surpresa e, de certa forma, desapontada e preocupada. Acho que o ponto principal é esse. Depois dessa semana em que nós descobrimos o papel da milícia dentro de uma força política no Rio de Janeiro, e a partir daí você faz uma conexão desse papel político, milícia, toda uma base de poder, né, no Rio de Janeiro, e ele fazendo parte também, porque ele é um deputado, né, federal do Rio de Janeiro, que passa a sofrer tanta ameaça logo após a morte de Marielle, é compreensível, né? Mas, de qualquer forma, eu fiquei chocada, porque é um parlamentar que... E é muito interessante a gente pensar, porque em 2014, essa eleição, né, de 2014, não a última agora em 2018, mas a 2014, quando ele venceu, a partir daí, ele também foi um braço muito importante contra o impeachment. Mesmo o pessoal, em algum momento, ali, tendo, né, um viés ali um pouco contrário até a postura dele, a posição dele, inclusive, com o Lula, né? Ele sempre levantou essas questões, acho que a própria votação do impeachment, né, aquilo mostrou a violência que seria, e mostrava o golpe, né, na verdade, aquela votação mostrou qual seria a real cara do golpe. E a cara do golpe é patriarcal, é machista, é sexista, é homofóbica, né, pseudo-moralista, né, fundamentalista, confunde o que é religião, de você aproveitar da religião para você manipular essas pessoas. Então, ele sofreu muito, né? Aquela votação em que ele, né, que ele cuspiu, mas ele também tinha sofrido uma cusparada, aguentar toda aquela pressão de Silas Malafaia, família Bolsonaro e toda a bancada evangélica, foi um peso muito grande. E mesmo assim, ele foi um dos que se reelegeram. Se a gente levar em consideração que todos os deputados e senadores que participaram muito contra o golpe da Dilma de 2016, eles não conseguiram se reeleger. Ele baixou a quantidade de votos, ele realmente não se reelegeu com uma quantidade muito expressiva de votos, mas se reelegeu, né? O que me causa certa tranquilidade é quem vai assumir, que é o Davi Miranda, que tem, né, uma trajetória dentro da comunidade LGBTQI muito importante, que eu acho que tem que ter essa presença muito forte ali no Senado, na Câmara. De qualquer forma, eu falo isso há menos de 15 dias, 20 dias da morte daquele amigo que foi professor do meu marido, Haroldo Paiva, do Instituto Federal de Ouro Preto, por homofobia, um ataque homofóbico, e a gente vê que a coisa já começou, Daphne, né? A coisa já começou, já está aí, não está batendo na porta, ela já bateu e já entrou, né? Esse que é o grande problema. Te devolvo.
Pois é bem preocupante isso e, assim, em relação à atuação do Jean Willis, realmente, de fato, ele foi um deputado que ficou do lado da Dilma. Como você acabou de falar, todo mundo que foi atuante contra o golpe, que não se reelegeu, a gente volta de novo com aquela nossa conversa, que todo mundo que brigou, teve um certo tipo de punição, a própria Dilma, né, que estava em primeiro lugar, e que misteriosamente os votos dela, que, né, ela estava em primeiro lugar da pesquisa, né, então misteriosamente os votos dela desapareceram, ou o próprio, enfim, no Rio de Janeiro, o Vadi e o Lindbergh nem na pesquisa apareciam, quer dizer, mas a gente sabe que são pessoas com uma combatividade muito grande, foram extremamente atuantes, né? E, enfim, a gente não descarta realmente a possibilidade de ter tido um certo tipo de punição, né, da direita, que é, na verdade, que quem controla essas eleições, seja por meio de fraude mesmo, que a gente não consegue provar, a gente imagina, mas por todo tipo de outra maneira de fraudar, seja por mensagem no WhatsApp ou prendendo o Lula, né, que são os tipos que a gente consegue provar, mas a gente imagina que tenha outros tipos para se fraudar a eleição no Brasil também. E, enfim, na minha opinião, eu acho isso extremamente difícil, extremamente complicado nessa altura do campeonato. Hoje a gente está vendo aí essa questão da Venezuela, né, que na iminência de uma guerra civil, e aí a gente pensa no Jean Willis, que dá essa notícia hoje, que aparece a notícia hoje, e, e assim, eu comecei a live falando que eu estava aqui na universidade de férias, né? E todo esse tempo, eu não sei se as pessoas têm acompanhado a universidade de férias, né? Porque são várias coisas que acontecem aqui, além das explanações teóricas, tá? A gente aqui tem uma convivência com outros militantes, a gente aprende muita coisa, e tudo, e a gente tem essa aula teórica que está no YouTube, mas que o tempo todo o que está sendo discutido aqui foram as capitulações da esquerda diante do fascismo. Então eu não posso deixar de fazer esse paralelo, no sentido que lá no surgimento do Mussolini, do fascismo italiano, por 2 ocasiões o Partido Socialista declarou, que era preciso ter coragem para ser covarde. Ou seja, o Partido Socialista da época bateu em retirada. Essa pessoa que proferiu essa frase, se não me engano, chama Matteotti. Quem quiser saber mais, assista às explanações do fascismo que é combatê-lo, mas lembrando assim de cabeça, foi justamente, me faz pensar a declaração do Jean Willis falando que encontrou o Pepe Mujica e o Pepe Mujica falou para ele que era melhor ele não virar Marte, né? Que seria preferível ele ficar vivo do que virar Marte. Como eu sou psicanalista, então eu sei que cada um tem eu não posso avaliar o grau de medo nem de ameaça que ele está sentindo agora. Imagino que seja uma coisa muito séria, porque me parece que o João Willis seja uma pessoa muito séria. Então, assim, eu acho que cada um na sua individualidade, fora do coletivo. Opa, a Nani entrou. Então, cada um na sua individualidade, fora do coletivo, que sabe avaliar a ameaça que sofre, né? E não estou julgando de maneira pessoal nem nada, mas eu acho que de uma maneira coletiva, e para a nossa luta da esquerda, essa saída do João Willis agora é muito ruim, e não estou falando só pela perda política, que é a perda da pessoa dele como pessoa combativa que ele sempre foi, mas a perda política da gente, com ele saindo, dá a impressão que os fascistas, que é uma vitória da fascistada, né? Dá a impressão bom, eles estão ganhando, né? E que a esquerda, a partir que o João Willis, que é um deputado federal, que tem uma puta de uma votação, que a nossa. Nani, fecha seu microfone, por favor. Estou tentando, desculpa. Então, que é uma representante nossa, né,
como deputado federal. Então, assim, ele se retirar significa que uma derrota para a gente. E isso, o fascismo cresce em cima disso, né? Então, quero deixar bem claro que eu não estou julgando a pessoa do Jean Willis, porque cada um tem direito de se sentir ameaçado. E eu acho que aqui ninguém está brincando e ele não, e nem estou duvidando do perigo que ele corre, não é isso, mas eu estou falando que, de uma maneira geral, para a luta política agora, a saída do João Willis faz crescer o fascismo e faz amedrontar a esquerda. Está todo mundo apavorado com essa possibilidade, porque se ele, que é um cara, né, e deve ter incomodado, se retira, imagina quem não tem a proteção que ele poderia ter, né? Então, isso amedronta a esquerda, de uma certa maneira, e é muito ruim para a nossa luta política. Então, assim, além da perda da pessoa Jean Willis como deputado, eu acho que a grande perda também é dessa coisa da amedrontar a política, a gente se sentir amedrontado, e é isso que a gente não pode fazer. Eu acho que enquanto der para a gente lutar, quer dizer, enquanto não estivermos sofrendo ameaças, e talvez até soframos ameaças, mas enquanto a gente tiver peito para revidar, essa seria a política ideal, no meu humilde entender. E aí, agora eu dou uma boa noite aqui para a Nani, que entrou, e eu queria que você falasse um pouquinho, Nani, porque a André já deu já falou do que ela acha sobre essa retirada do Jean Willis, né, que, na verdade, parece que ele não está no Brasil, ele está de férias e anunciou que não vai voltar mais, né, infelizmente. Então, o que você acha disso? Olha, meninas, boa noite a todos. Foi com bastante tristeza que eu vi a notícia, mas, por outro lado, eu super compreendo. Eu acho que a assim, morte de Marielle foi de uma violência extrema, foi muito absurda. E eu fico imaginando, para nós, então eu fico imaginando para quem convivia muito de perto com ela, dela, né? Para quem sentia os mesmos preconceitos, na verdade, acho que o Jean sentia muito mais, né? O Jean está muito mais exposto esse tempo inteiro, ele estava na linha de frente contra o Bolsonaro. Então, claro que o bolsonarismo, embora tenha no PT o seu grande bode expiatório, por todos os motivos, né, que extrapolam o bolsonarismo, inclusive, extrapolam os interesses das elites, os interesses internacionais, o fato de o Jean bater de frente o tempo inteiro com o Bolsonaro, o fato do Jean não ter aguentado no impeachment da Dilma e ter dado aquela cuspida nele, etc., colocaram o Jean muito na berlinda. E aí, de repente, você descobre uma coisa que todo mundo já desconfiava, pelo menos eu já desconfiava há muito tempo, que algum tipo de envolvimento muito indireto, muito distante, ou mesmo muito direto, muito próximo, com a morte da Marielle, ou com a vagarosidade da apuração desses assassinatos, tinham relação com o Bolsonaro, eu entendo perfeitamente o pavor, o medo que deve ter tomado conta dele. E outra coisa que ele falou, né? Que não é só isso, ele não tinha mais vida, né? Ele não podia assistir para ver o eclipse, descer do prédio para ver o eclipse, ele não podia andar na rua, ele não podia fazer nada sem seguranças, carro blindado e escambau. Ou seja, a qualidade de vida dele estava muito reduzida. E uma última coisa é que, assim, ele estando lá fora, ele disse que vai fazer outra coisa agora, vai voltar para a vida acadêmica, mas eu suspeito que, passado um primeiro momento de alívio, de reestruturação da vida dele, porque a vida dele vai, né, virar de ponta cabeça, presumo eu, passado esse primeiro momento, ele vai acabar se articulando e militando de longe, de outra forma. Eu não acredito que ele consiga simplesmente fechar as portas e não dar mais as caras como hoje ele está falando que vai. Eu acho que isso é um momento que é necessário até para ele conseguir sair disso, já que ele tomou essa decisão.
Tá? Então, eu lamento profundamente, eu acho que a hora é de briga, eu acho que a hora é de enfrentamento, mas talvez ele estivesse muito na linha de frente e o risco dele realmente talvez fosse maior do que da maioria de nós. A gente viu que o Freixo quase também sofreu um atentado. O outro nome mais forte para isso seria o do Jean, tá? Pelo menos pensando no PSOL. A gente sabe que o Lula está muito em evidência, o Haddad está muito em evidência, a Gleisi está muito em evidência, e esse pessoal talvez seja. E tem mais ódio, né? Tem a coisa das milícias do Rio de Janeiro, eles vão atrás mesmo. A gente viu com a Marielle, a gente viu o que quase aconteceu com o Freixo. Então, acho que a barra é muito pesada. Eu fico muito triste, não gostaria que tivesse chegado a esse ponto. E esse fato me fez cair a ficha de que a gente já está em 68, a gente já está num paralelo de 68, desde a morte de Marielle, sim. Desde a intervenção militar no Rio. Agora, quando a gente olha para trás, a sensação é, não, já estamos nesse momento. Ainda mais se a gente junta com aquela notícia hoje de que querem mudar a lei da transparência, né, do acesso à informação, que não, veja bem, é só, não derrubar a lei, é só uma modificação, mas a gente sabe que, como diz o Mourão mesmo, aproximações sucessivas vêm ocorrendo, e nessas aproximações, de grão em grão, a nossa democracia, além de tutelada, está indo para o saco mesmo. Daphne. Perfeito. Eu vou ler um comentário aqui do nosso chat. Bom, o Pedro Simonar falou que a Nani está de cabeça para baixo, mas já foi corrigido. Na verdade, ele mandou um outro comentário dizendo que o Jean Willis não está fugindo, ele está indo para um exílio. Sim, ele está indo para um exílio, eu concordo, mas, enfim, o que eu estava querendo dizer é que justamente isso, essa ida para o exílio, sem julgar a pessoa dele, porque ele que sabe da vida dele. Põe o microfone, Daphne. Desculpa. Essa ida dele para o exílio, sem julgá-lo de uma maneira moral, mas falando de uma maneira geral, da política geral, vai ser muito ruim para a esquerda brasileira, né? Porque isso gera um pânico, como a Nani falou, 68 está aí batendo a porta. E o Pedro também falou, cada vez mais a palavra de ordem tem que ser fora Bolsonaro. A milícia assumiu o poder no Brasil. Então, de fato, é isso que a Nani também acabou de falar, né? Que as pessoas já desconfiavam, mas agora estão tendo a certeza. E então, mais uma vez, falando sobre isso, da saída do João Willis, mas que a gente não pode deixar de lutar e saber que agora a palavra tem que ser fora Bolsonaro, e a gente tem que engrossar isso cada vez mais, né? E aí, justamente essa notícia do João Willis acontece hoje com essa crise lá na Venezuela, né? O Maduro retirando o corpo diplomático dele lá dos Estados Unidos e pedindo para os americanos saírem, né? E hoje a gente teve um pronunciamento do Maduro bem longo, né? Não sei se vocês escutaram. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa crise na Venezuela, justamente o que para mim foi uma coisa muito, que eu acho que meio que tira a atenção da gente, porque é lógico que a gente fica muito chocado com o assassinato de Marielle e agora Jean Willis anunciando que vai sair, mas meio que tira a gente desse foco internacional que é importantíssimo, por isso precisamos falar sobre a Venezuela, né? O que você acha disso, Andréia? Então, Daphne, só para complementar, para a gente fechar esse assunto do Jean, o que eu acho que é muito preocupante para a esquerda, e que eu acho que a gente tem que levar em consideração, são os absurdos que ele sofreu. Porque o que ele sofreu de calúnia, enquanto um representante LGBTQI na Câmara, foi uma coisa inominável. Olha, ele queria colocar... Quer ver uma coisa? Que ele fez prender uma professora evangélica que propôs uma bolsa para mulheres fazerem aborto, que queria obrigar crianças a mudar de sexo, que defendia o casamento entre pessoas e animais, que ele queria acabar com a Bíblia, enfim, eram coisas assim absurdas. Inclusive, eu fiz muitos amigos em redes sociais tentando, em algumas notícias de calúnias contra o Jean, na própria página dele, né, que era uma coisa absurda. Aí é que é o grande perigo. Quem são essas pessoas, Daphne?
Não é? Porque quando você fala que enfraquece a esquerda, enfraquece, causa medo, causa, mas essas pessoas são completamente fora da casinha. Entendeu? Além de sermos governados por bandidos, estamos sendo governados por loucos, né? Loucos, porque tudo bem, ali ele tira. Primeiro que. O que atrapalha ali? Qual o papel dele no Rio de Janeiro? Ele vai tirar votos ali naquela região do clã Bolsonaro? Duvido, duvido. É uma região muito forte, uma região de miliciano. Acho que não é ali uma região que ele teria força, mas ele tem força. Então não é pelos bairros, não era até o papel. Claro que isso pesa também, mas não chegaria até o papel que a Marielle tinha na luta ali né, contra as milícias, mas de qualquer forma ele representava algo que essa estrutura patriarcal odeia, que é uma pessoa que resolveu ser feliz, que resolveu se assumir, que resolveu não viver com amarras, e que mais, que defendia os direitos LGBTQI, que modificou a forma de você fazer política, porque quando ele ganhou em 2010, depois ele ganhou um prêmio em 2012, Congresso em Foco, que acho que, se não me engano, o Congresso, esse prêmio, são quem vota são os eleitores, somos nós que podemos votar. Ele ganhou 3 vezes esse prêmio. Então, é uma perda significativa, sim, e é uma reflexão para a gente, sim, qual e aí eu concordo plenamente com o que vocês estão fazendo aí, qual é o papel da esquerda nesse momento, o que a gente vai fazer? Porque é a hora da gente reagir, a gente tem que parar para falar, ou então já parar de levar em consideração que tem uma história pesadíssima na presidência da República, tem uma história muito pesada rondando a presidência da República, que pode colocá-lo, né? Vocês vê o Estado de São Paulo já querendo rifá-lo no editorial de hoje. Né? Ele já está sendo rifado. Só que o problema não é esse. A gente sempre soube que se ele caísse, e ele poderia até cair, quem ia entrar são os militares, e quem vai entrar são os militares. Que aí a gente pode até fazer esse link com o que está acontecendo na Venezuela. E aí é mais obscurantismo, é mais a gente sabe, mais dúvida e questionamento, porque tem uma hora que o Mourão fala que não vai haver intervenção, que o Brasil não vai se meter com intervenções. Por outro lado, a gente sabe muito bem como o exército funciona, a gente sabe muito bem como as composições políticas nos Estados Unidos formam opiniões, né? Se a gente levar em consideração o golpe de 1964, ele foi montado aqui no Brasil. Você tinha departamento, né, ligado à segurança e à informação, que em 61 já estavam aqui, né? Eles meio que bancaram, como hoje você tem ali setores que bancaram o impeachment, bancaram o golpe militar, o golpe contra Dilma Rousseff. Então, ver hoje Maduro, porque quando eu realmente ontem fiquei muito assustado. Eu falei assim, será que ele vai ter força para resistir? Porque você tem ali uma composição de o Grupo de Lima, né, que é um grupo que vem com uma ideia completamente despirocada, porque, tudo bem, você vai usar a legitimidade dos Estados Unidos, mas escuta, tudo bem, é o Trump, ele pode fazer isso, e etc., mas será que ele também tem condições para isso tudo? Né? Ele tem ali problemas seríssimos para resolver nos Estados Unidos. E esse tipo de intervenção aqui, por outro lado, fica nítido qual é o interesse. Ontem eu estava assistindo um pedaço do Band News e o comentarista estava com um problema tão grande, porque ele queria falar que a intervenção era algo que ele concordava. No entanto, na hora que ele tinha que explicar qual era a base econômica da Venezuela, ele falou, não, porque a Venezuela resolveu, ela optou pelo petróleo. Oi? Entendeu? Ela podia optar por outra. Não, ninguém com a quantidade de petróleo que tem, né, enquanto riqueza, você vai optar, não, olha, gente, tem petróleo, mas eu não quero petróleo, tá? Eu vou plantar cana e, sei lá, enfim, é um absurdo, é um absurdo. Eu né? vou explorar o turismo e vou deixar o petróleo. Petróleo não vale nada. Não. Imagina, como se fosse uma... Não, e o pior, como se fosse... Era uma narrativa que queria construir uma ideia, tá vendo? Olha, fez igual ao Brasil. Olha, optou pelo petróleo. Não é? É absurdo. E não conseguiu, teve que explicar que isso também foi um problema. Né? Que isso é um problema... Por quê? Porque é o grande interesse dos Estados Unidos. Em determinado momento, ele teve que fazer esse tipo de relação. E a gente sabe que é. Então, na verdade, o que está acontecendo? O que o governo Trump faz é compor uma lógica de poder
que ele, né, retira essas riquezas estatais e todo um poder do Estado e distribui para a iniciativa privada, e é o que ele pensa em fazer na Venezuela. Agora, quando eu vi uma resistência forte, porque até então eu estava assistindo só quando eu vi a notícia, meu marido estava assistindo, acho que a Globo News, ou a Band News, e aí a partir daí eu passei a assistir, era uma narrativa de que aquilo já era o caos e que hoje o Guaidó já seria o presidente. E não foi, né? E não foi. Então você vê que ele ainda tem uma força ali muito forte, desculpa, que absurdo, ele tem uma força muito grande, essa força grande parte dos militares que sim fecharam com ele novamente, né? A população tem e apoia sim, agora você tem, como aqui, uma narrativa. Essa narrativa não chega aqui, né? Quando chega deturpada, os veículos, os meios de comunicação não fazem a mínima questão de explicar o que realmente acontece na Venezuela, porque enfraquecer a Venezuela é enfraquecer toda uma lógica de uma, né, de uma ideia, de uma percepção de uma América Latina unida. E aí eu me lembro uma outra coisa que acho que é a vergonha, né, do Davos, quando ele se preocupa em dizer que na América não terá mais partidos de esquerda. Ai, é dolorido, sabe? É dolorido, porque parece coisinha combinada. Olha, nós vamos tirar a Venezuela, um partido. Poxa vida, tem coisas seríssimas para a gente discutir, coisas seríssimas, e a gente está vivendo de novo bravatas, mas que o interesse principal é, sim, desmantelar e criar uma instabilidade tremenda na América Latina, né? E principalmente pegar o nosso petróleo, né? O nosso da Venezuela. Sim. Eu não queria estar na pele desses jornalistas que têm que defender um presidente para a Venezuela que não foi eleito para isso, né? E dizer que é ilegítimo o presidente que foi, na verdade, eleito, se você pensar de uma maneira, como é que se diz, matemática, comparando com o Bolsonaro, com muito mais representatividade que o próprio Bolsonaro. Mas aí eu... Se a questão é narrativa também, então tudo bem, então vamos levar para essa narrativa, vamos levar uma madeira de piroca, vamos levantar né, essas coisas de WhatsApp, a falta de participação em debates, tudo isso favoreceu para esse cara ganhar. Né? E hoje a gente sabe por que demorou tanto para sair qualquer notícia da investigação de Marielle. Alguma dúvida? Alguém duvida por que demorou tanto? Porque nas eleições nada aconteceu? Pois é, aí eu fico me perguntando por que demorou tanto e sai agora, né? Isso é uma coisa que a gente tem que se questionar também, né? Por que de repente começou a explodir um monte de denúncia contra o Flávio Bolsonaro e lameando, né, a família toda, que a gente já sabe que é uma merda mesmo, e já estava todo mundo lameado mesmo, mas agora a gente tem tá aparecendo as provas, mas o que eles querem com isso? Porque nada é feito gratuitamente. Eu estou sempre desconfiando que não existe espontaneidade nessa nossa imprensa brasileira, então tem que ter um porquê nisso aí, né? Porque eles elegeram Bolsonaro, eles colocaram o Bolsonaro lá, e agora o Bolsonaro está arriscado de cair por conta dessas denúncias, exatamente porque se isso é proposital, será? A gente tem que se perguntar. Mas você estava falando da Venezuela e eu acabei esquecendo o que eu ia falar sobre isso, mas enquanto isso eu peço para vocês que estão assistindo a gente se inscrever no canal e compartilhar, por favor. E aí eu passo para a Nani, eu vou me lembrar, e aí eu vou dar uma interrompida na Nani quando eu me lembrar. Vai lá, Nani. Bom, eu também gostaria de fechar o Jean para a gente ir para a Venezuela. Vocês estavam falando, a Andrea estava falando de calúnia agora mesmo, né? Ele acabou de dar a notícia de que ele não vai assumir o mandato, que vai ficar fora, vai ficar no exílio, e o WhatsApp já está em polvorosa com a notícia, entre aspas, né? A suposta notícia de que ele estaria indo para fora do país porque vai estourar um escândalo envolvendo milionários desvios de verba com a participação dele, por isso que ele está fugindo, gente. Não adianta, é insuportável viver num mundo em que a notícia não tem mais
valor do que a mentira. Tá difícil viver. Eu não sei quanto a vocês, gente, mas eu estou achando esse mundo pós-verdade insuportável. Qualquer zap da tia com um monte de mentira do nível de mamadeira de piroca tem o mesmo peso, os caras colocam no mesmo valor, na mesma balança que fatos reais como o assassinato da Marielle e as ameaças de morte que o Jean teve. Dá vontade de pegar os Kim Kateguri da vida sabe? Não é possível. Eu tô rindo, mas é de nervoso. Não tô achando engraçado isso, não. De jeito nenhum. Tá muito difícil. Voltando. A única coisa que nos resta é torcer, e eu acho que isso pode acontecer, que internacionalmente vai ficando cada vez mais claro, tá, que o Brasil vive um estado de exceção, sim. Se é que alguém ainda tem dúvida lá fora, que lá eles enxergam muito melhor do que esses engolidores de fake news do Zap da tia aqui dentro, vai ficando cada vez mais claro que o negócio aqui está feio. Bom, para a Venezuela, acho que o que está acontecendo também é algo como aproximações sucessivas, como o Mourão estrategicamente diz que eles fazem, e eu acho que ele deixou escapar a grande estratégia dos militares nos nossos dias, tá? O Guaidó tem 35 anos. Para quem não sabe, esse moleque tem 35 anos, ele só se intitulou, se nomeou presidente interino da Venezuela, porque os Estados Unidos assim o chamaram e o designaram assim com o apoio do Bolsonaro, tá? Ele foi eleito pela oposição para a Assembleia, assim como o Bolsonaro, que dizem que é uma ditadura e que não deixa a oposição vencer nada, né? Foi eleito lá, assim como o Maduro foi eleito lá presidente. Temos problemas gravíssimos na Venezuela? Sim, temos problemas gravíssimos na Venezuela. André falou da questão da economia. Tem algumas matérias que mostram alguns lugares que eles tentaram fazer uma indústria têxtil forte na Venezuela, além de outras, alguma coisa de agricultura, outras indústrias lá. Infelizmente, me parece que não deu tempo. Primeiro, porque o petróleo lá realmente foi muito forte nesse período, eles tinham que investir também no petróleo para poder ganhar dinheiro com isso, tá? Fazer a economia girar em torno disso. E segundo, que é um país pequeno, com várias limitações, com histórico econômico, se não parecido com o nosso, também não muito feliz, tá? Nada feliz. Então, não deu tempo de reativarem a economia em outras áreas. Além disso, a gente sabe muito bem que o boicote econômico envolve as instituições financeiras que lidam com o dólar, ou seja, todas as internacionais, seguram por sanção norte-americana os dólares provindos do petróleo. Então, além de você ter aquela queda das commodities que a gente teve, que derrubou o Rio de Janeiro também, aquela queda que, para mim, na verdade, foi programada, que veio a notícia de que o xisto americano ia tornar o petróleo dispensável, então as novas jazigas e a América do Sul não ia ter mais importância com o petróleo, que derrubou as commodities, que o barril chegou a mais 100 dólares e caiu para 20. Aquilo lá afetou a economia de todos os países dos BRICS, sobretudo Rússia e Brasil, vendo o momento em que os BRICS estavam, né, decolando. Afetou Brasil, Venezuela, sobremaneira, mexeu na economia do mundo com aquela queda dos preços de barris e logo depois, não, o xisto não é bem assim, não é como a gente pensava, tal, então a gente vai precisar de petróleo por um bom tempo. Gente, estava tão na cara, em 2013 já, quando eu vi aquilo, eu falei, eu já conheço ciclos do petróleo, baixou para caramba, é algum golpe que vem. E depois vai voltar a subir, talvez não suba tanto agora, tão cedo, mas vai voltar a subir petróleo. Por quê? Porque o controle do petróleo está na mão de quem? Então, no médio prazo, você acha que eles vão querer que o petróleo fique lá embaixo mesmo? Não, estava na cara que ia subir. Que se não houvesse golpe, a Dilma ia conseguir terminar o seu mandato relativamente bem.
tá relativamente bem, aquilo era tudo óbvio. A Venezuela, por ter a economia dela realmente muito mais centrada no petróleo, está enfrentando problemas muito mais graves que o Brasil, que já tem problemas depois daquela crise, depois da crise do subprime, na verdade, que tudo que a gente está colhendo é a crise do sistema financeiro e a detonação da economia mundial pela turma nos Estados Unidos. Então, é muito difícil, vou ser muito sincera agora, não briguem comigo, vai ser difícil Maduro sobreviver a isso. Mas eu sei que ele vai tentar com unhas e dentes, e o nosso papel é falar. Tem problemas? Tem que mexer na economia? Tem que aceitar ajuda internacional. Ajuda internacional, talvez ele tivesse tido que aceitar antes. Agora, isso que estão propondo não é ajuda internacional, isso é golpe. Isso é golpe mais cruel do que o que fizeram com o Brasil, ou do mesmo nível, gente. Provavelmente mais cruel, porque os americanos eles não toleram quem peita. A gente lembra o que aconteceu com Cuba. A gente está vendo exatamente o que está acontecendo, pelo amor de Deus. É um livro aberto, é muito escancarado tudo o que está acontecendo. Não é possível que alguém ache de verdade que os americanos ou que esse povo aí está realmente preocupado com as crianças morrendo na Venezuela. E há crianças com problemas de saúde, há crianças passando fome. É verdade. E esse povo, filho da mãe, fica usando essa questão humanitária para tomar o país. Isso é um absurdo. A gente já viu esse filme inúmeras vezes. Quando que as pessoas vão aprender de ainda acreditar que existe ação humanitária em algum país pobre ou em desenvolvimento, promovida pelos Estados Unidos, que não seja totalmente movido pelas riquezas, pelo interesse das riquezas? Nunca existiu. Jamais. Me dê um exemplo. Olha o que aconteceu com o Iraque, olha o que aconteceu com todos os países que eles interviram. Pô, a Arábia Saudita picotou jornalista. Vai ver se os americanos estão preocupados com a Arábia Saudita ser uma ditadura. Me desculpe, eu me empolguei. Devolvo para você, Daphne. Então, gente, em relação a essa ajuda humanitária aí que você falou, Nani, eu não sei, porque eu acho que não, talvez não devesse aceitar, e quem sabe se tem que aceitar ou não são eles, é o presidente que foi eleito, porque eu sempre, né, a gente sempre escutou falar um monte de coisa de Cuba, eu fui a Cuba, minha família foi a Cuba várias vezes, e assim, a gente sabe que nada daquilo que apareceu na imprensa é verdade, inclusive que gente da esquerda fala. Então, assim, eu nunca fui à Venezuela para eu afirmar que precisa dessa ajuda, entendeu? Eu desconfio muito mais de toda essa imprensa e dos vídeos. Hoje mesmo, eu acho que foi o Atush que estava falando, ou acho que foi o Breno Altman que estava falando, e o Breno já foi várias vezes à Venezuela, que esses vídeos que estão rodando por aí são vídeos antigos que estão sendo manipulados, repassados com uma outra, para essa coisa mesmo da narrativa, para as pessoas se impressionarem. Então, assim, eu sinceramente, eu desconfio muito mais desse tipo de informação que chega até a gente. Eu acho que a gente, não sei, sabe, eu não quero afirmar, né, eu prefiro não afirmar e desconfiar muito dessa informação que chega para a gente da Venezuela. E concordo com você, a gente só tem que saber que ninguém tem que botar as garras e as patas imundas dentro da Venezuela. Venezuela, soberania popular, eles votaram no cara, entendeu? E pronto, e acabou, e a gente está vendo que é isso, realmente estão de olho no petróleo da Venezuela, e que o Maduro está até sendo guerreiro, está resistindo para caramba, né? Já era para ele ter caído, né? Ele está resistindo, ele está peitando, ele está lá. Não sei se também ele errou no começo porque ele sofreu tanto ataque e ele continuou sendo republicano, continuou sendo democrático, né? Dos ataques que ele sofreu, era para ele ter fechado tudo, acabado com todos os opositores dele, e não foi isso, né? Que aconteceu. Ele está suportando ali aquela oposição sem tomar medidas autoritárias, que poderiam ter sido tomadas justificadamente, né? Enfim, então era isso que eu queria dizer. Eu lembrei o que eu queria falar aquela hora.
que foi justamente dessa coisa da morte, né, da morte da Marielle, dessa ameaça do Jean Willis, né, que eu tenho essa percepção que justamente que agora a esquerda vai apavorar e vai ficar com mais medo, mas assim que eu sei que a morte ronda as pessoas que incomodam, eu não sei como e por que o Jean Willis está incomodando e a quem, mas a gente viu aí hoje mesmo, foi lembrado no 247, que um jornalista estava lá quando caiu o avião do Teori, que tinha uma mulher que estava lá viva, batendo na janela, e que não deixaram as pessoas se aproximarem e não fizeram o resgate dessa pessoa. Então, assim, essa direita é escrota, ela é assassina, enfim, e mata realmente quem vai incomodar, mata mesmo, entendeu? Agora, de uma maneira geral, vendo a política, o que ela está acontecendo, o panorama político, precisamos não nos apavorarmos e tentar combater da melhor forma, porque eu acho que há luta a ser travada. Acho que há reação, né? Não, a gente não pode não fazer nada, como eu ouvi gente da esquerda falar para mim, mas a tortura é muito pesada, e isso uma pessoa que foi eleita, né, que está eleita e que está em Brasília, foi eleita pela esquerda, e fala, mas é muito difícil, a gente já está com já está sendo monitorado, e aí não faz nada? E a gente que votou nessas pessoas, né? Eu não estou aqui, eu não estou aqui, como é que se diz, questionando o medo de cada um, porque o medo é subjetivo, é o medo de cada um. Porém, a esquerda, de uma maneira geral, em conjunto, tem que reagir, entendeu? Tem que reagir. Não pode não fazer nada porque está com medo, porque nem começou ainda. Vai ser muito pior se a gente não reagir. Então, está na hora de levantar a cabeça. E aí eu passo para a Andréia, não sei se vocês querem falar mais alguma coisa. Andréia. Então, Daphne, o que me deixa, assim, de certa forma, assustada, e acho que a gente tem que tentar, enquanto até mesmo uma proto-reação da esquerda, né, é compreender e tentar mostrar, né, e é um trabalho bem difícil, porque é muito complexo, você vê toda uma narrativa, se você pegar Band, Globo, foram as duas que eu vi, tanto a aberta quanto a TV fechada. O discurso é muito parecido com o que eles tinham nos anos 80 com relação ao Irã, né? Demonizava, você criava todo um... E isso é muito perigoso, porque a gente não tem uma informação e não passa uma informação real. Por exemplo, você tem problemas, os embargos que Venezuela sofre diretamente incide sobre o petróleo, e a partir daí vai incidir sobre toda uma categoria. Esses dias eu vi, acho que foi no programa do Mauro Lopes, se eu não me engano, eles comentando sobre Venezuela, e eles estavam explicando como funcionava a distribuição de alimentos, quer dizer, na hora de você vender o alimento, né? Então, até nisso. Travou, a Andréia travou aqui. Será que ela caiu? Andréia? Deve ser a internet dela, talvez. Enfim. O que a gente faz? Por exemplo, a toda a riqueza mineral. Andréia, você travou, você ficou travada. Repete um pouquinho, dá um... Onde eu estava? Não, então, mas o que eu estava falando, assim, acho que o ponto principal é a gente levar em consideração que tem ainda, mesmo Você sabendo... estava falando da distribuição de alimentos, André. Tá, né? Então, você tem ali um embargo que atinge diretamente sobre a Venezuela, e isso vai atingir também e causar um impacto social, óbvio. Concordo com o que você disse, Daphne, a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu realmente fico com muito medo. Por isso que eu falei, na hora que eu vi a primeira imagem, tanto da Band quanto da Globo ontem, você fala assim, pronto, esse cara já dançou. Porque você tem uma narrativa, inclusive semiótica, né? Fazendo com que você creia que não tem força de resistência, e tem. E aí que eu acho que é o que incomoda. Isso incomoda muito a América Latina, né? Sobretudo os setores da América Latina que já sofreram golpe, porque o Brasil sofre um golpe
um atrás do outro, porque nós sofremos o golpe em 2016, a eleição dele agora em 2018, a descoberta de coisas completamente, né, bem pesadas dentro dessa lógica de governo, um governo atabalhoado, completamente sem um mínimo de preparo para qualquer tipo de acordo, reunião e etc., vídeo vexame que está sendo, né, em Davos, um despreparo de ministérios, inclusive o Ministério de Relações Internacionais, o Ernesto Araújo, que tem um dedo muito forte nessa intervenção, nessa tentativa de intervir, nessa falta de legitimidade do governo Maduro, que isso terá um peso na América Latina muito forte. Historicamente, nós nunca intervimos de uma maneira tão imoral, né, num processo eleitoral, né, sobretudo de um país que faz parte do nosso do nosso continente. Então, é muito assustador, mas eu acho que é por aí que a gente tem que tentar desmistificar toda essa narrativa golpista, né? Mostrar que tem, sim, uma resistência por parte de Maduro. Acho que a gente tem que fazer alguma coisa assim, Daphne, e aí a minha grande dúvida até a gente vai depois conversar o que vocês viram, qual foi a sua impressão na universidade, né, do PCO, porque ela tem que surgir, sim. Concordo também com essa semana que o Breno Altman falou no programa no 247, que a esquerda está naquele momento de tentar entender e compreender o que está acontecendo. Mas, nesse momento, nós estamos tentar compreender, mas já fazer algum tipo de ação. Porque amigos nossos que estão morrendo, são pessoas importantes na política que estão deixando a política porque senão vão morrer, e não é deixar a política porque quer viver uma vida feliz. Não, estão deixando a política porque podem correr risco de vida. Isso é muito sério. Então, a gente já chegou, sim, em 68. Eu acho que a gente já está em 68, né? É isso. Passo para você, Daphne. Realmente é muito angustiante essa situação. E enquanto a esquerda está tentando entender o que está acontecendo, o rolo compressor está passando em cima da gente, né? Está achatando tudo. Então, bom, enfim, eu queria pedir de novo inscrição no canal e compartilhamento. Se você gostou do vídeo, dá um like aí. E aí avisar que amanhã, provavelmente, entre as aulas que a gente vai ter aqui na Universidade de Férias, eu vou tentar entrevistar a Márcia Abreu, que é uma professora da rede federal, de uma escola que está sofrendo, vai sofrer a partir do dia 4 de fevereiro intervenção militar. A gente vai conversar sobre isso. Talvez a Andréa participe, talvez a Nani participe. Eu não sei mais ou menos o horário, porque às vezes atrasa um pouquinho aqui. E aí amanhã eu retomo aqui no nosso canal. E aí eu vou pedir para vocês, meninas, considerações finais para a gente se despedir. Nani? Bom, vamos lá. Espera aí, gente, que deu uma travada aqui. Pronto. Para a gente fechar aqui, eu tenho a impressão de que uma parte dos militares já estava bem informada sobre o que significa a turma Bolsonaro. Eu duvido, olha, eu ponho minha mão no fogo que os militares todos iam embarcar na campanha do Bolsonaro e no apoio dele sem saber muito bem quem é Bolsonaro, quem não é Bolsonaro, ou pelo menos ter uma boa ficha corrida. Você acha? Eles investigam todo mundo, eles têm o serviço de segurança na mão. Vocês acham mesmo que esse escândalo todo não podia ter saído antes? Podia, tinha gente graúda que sabia e segurou agora. Agora, vocês falaram, por que está saindo agora? Está saindo agora porque o Bolsonaro, a família, a família, é absolutamente não confiável. Eles metem os pés pelas mãos demais. Aqueles filhos são realmente uma família. Aquilo lá é incontrolável. Eu acho que a elite tem medo de realmente não controlar mais a família e tá botando os caras na parede já. Ou se apruma, ou vocês estão fora. Tiramos a Dilma, tiramos o Collor, tiramos vocês com a maior, aliás, tem muito mais motivo, muito mais facilidade de não dar tempo nem de esquentar a cadeira de vocês.
Então, se liguem, acho que a questão é essa. O Mourão está adorando a situação, ele é dono da situação, porque, aliás, ele é louco mesmo para dar para dar uma de presidente e mandar no mundo, tá? Que mais que eu posso falar a respeito? Continua naquilo que ele falou das aproximações sucessivas, eles vão espremendo, 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 e o cara se apruma ou ele está fora, e se bobear, se apruma e está fora do mesmo jeito, assim que interessar. Tá? O Conde fez uma live outro dia que ele falou: o Bolsonaro é Record, né? E o que ele falou? Mourão é Globo. Sim, na verdade a Globo, a turma da Globo, que não é só Globo, que é o filé da elite, tem o Mourão e tem Moro, né, gente? Para mim é o próprio Moro que vaza aquilo. Para mim, o Bolsonaro dorme com o inimigo no avião, entendeu? E no hotel. Para mim, ele está dormindo com o inimigo, é o próprio Moro que está vazando aquilo, aquelas informações, ou, enfim, gente amando dele, para realmente. Porque senão, o que o Moro ainda ia estar fazendo nessa gestão? Pensa bem, acabando com a moral, acabando com a biografia que ele acha que tem, que para alguns ele tem, para nós não, mas para alguns ele tem, a troco de nada, sabendo que existe uma aproximação sucessiva para ele também, ele está subindo na carreira conforme o Bozo vai descendo. Para mim é isso. Posso estar enganada, pode ter um pouquinho de teoria da conspiração demais nisso, mas é a minha percepção atual sobre o Bozo. O Bozo, para mim, está por um fio e não vai cair agora, eu acho. Acho que ele não cai agora. Eu acho que ele vai ficar por um fio e até eles decidirem o que fazer com ele. Se ele se apruma, se vem guerra, se não vem guerra, porque a crise institucional brasileira se aprofundou. A crise na América do Sul está se aprofundando, como vocês falaram. É a mesma coisa que os 1 milhão de patos na Paulista foram convocados. Essa semana foi convocada a população da Venezuela. Foi para a rua convocada pelos americanos. Não foi simplesmente porque vamos contra o Maduro. Não, tanto que foi uma parte contra o Maduro e uma boa parte, provavelmente muito mais, a favor do Maduro. Tá? Não sei dizer exatamente quantos, mas a gente viu que houve as duas coisas. Então, a crise está instalada e é um momento em que a direita lucra com a crise, apesar da gente ficar felizinho, ficar falando, eu avisei, olha lá, tá vendo, não vai durar um mês, a gente avisou, olha aí como ele não, o discurso dele não dura 6 minutos. A crise não está favorecendo a nós. Sinto falar isso, tá? Eu não lembro quem fez uma análise do 247 falando. O Breno. O Breno Altman falou que esse momento de pós-embate eleitoral, a gente tem tanto o realinhamento da direita, as disputas internas das direitas, como o realinhamento de disputas internas das esquerdas. Tá? Eu acredito que isso esteja acontecendo. Agora, eles estão com todas as armas na mão. A gente só vai ficar rindo e falando, tá vendo? A gente avisou, mas quem está com tudo na mão são eles. Vamos parar de achar que eles vão cair sozinhos. Vamos parar de achar, tá vendo? Não vai durar um mês. Daqui a pouco eles vão lá implorar para o Lula. Tem gente falando isso, hein? Daqui a um mês a gente está lá implorando para o Lula sair da cadeia e vir governar essa zona toda, porque já virou uma zona. Para! Não vai rolar, tá? Isso não vai acontecer. Eles se matam, mas permanecem no poder. Permanecem no poder. Só vai mudar isso quando a gente realmente se organizar e você não tiver um João Willis para ficar exposto e ser assassinado. Quando você não tiver um professor homossexual para ser assassinado porque está exposto. Quando você não tiver 3, 4 professores que fazem greve e, portanto, são demitidos e o povo ainda sai rindo da cara deles. Só vai mudar quando isso aqui criar volume. E esse volume tem que ser, olha, bastante fermentado rapidamente. A gente tem que se organizar muito rapidamente, porque eles vão se organizar, mais cedo ou mais tarde. Eles se explodem, mas se reorganizam e tomam conta de tudo. Eles têm todo o poder e toda a grana, gente. Vão parar de ser ingênuos. Tá divertido agora? Tá, mas não vai resolver.
problema nenhum nosso. Não vai nos dar mais emprego, não vai nos dar mais direitos trabalhistas de volta, não vai nos dar mais liberdade para sermos quem somos, para podermos discutir que projeto de país nós queremos com o nosso adversário ou com o nosso colega que pensa diferente da gente. Nada disso vai nos ser dado de graça de volta, infelizmente. Tá. Nani, só um detalhe. Se o Bolsonaro cair agora, eles têm que chamar novas eleições. Né? Se eles respeitarem o que está escrito no STF, tem que chamar novas eleições. Então, assim, será que cai? Não Daphne, sei. Não fizeram isso com a Dilma, por que iam fazer agora? Porque se não respeitaram a Dilma, mas vão fazer agora? Mas a questão é, se fizer, eu acho que a Globo já pensa em fazer isso, sim, mas é porque ela já fez a conta dela é o seguinte, olha, eu já sei lidar com os militares, entendeu? Eu prefiro lidar isso que eu estou falando, não vão respeitar, né? Exatamente. Claro. Então, assim, eu acho que se tiver um momento para a esquerda tomar, né, algum tipo de atitude, é agora. Exatamente. É agora, senão depois é só sentar e falar assim, agora como a gente vai ser nas mãos dos militares? E aí sair da mão dos militares é bem mais difícil. A última vez que entramos demorou 21 anos. Gente, o caminho é o endurecimento gradual, é como o Mourão fala, as excessivas, o Rui fala isso, o Mourão já falou isso, a história nos mostrou isso. Exatamente. Enfim, e é agora, a reação tem que ser agora, porque senão depois vai ficando cada vez pior. Tem que ser agora. Andréia, considerações finais para a gente terminar? Bom, eu acho assim, com relação a esse assunto, Bolsonaro, enfim, essa crise com a família Bolsonaro, Davos, a gente vai fazer um programa sobre isso, então eu só vou pautar muito rápido. Que teve o que eu já falei, quer dizer, há o interesse sim da elite em rifá-lo, porque eles não querem se ver identificados com milícias e etc, etc. Eu acho que isso já pegou um pouco pesado demais. Ser identificado com um falso moralismo, não é, de você querer uma sociedade em que a mulher vai no Rotary Club fazer algum tipo de filantropia, tudo bem, isso eles querem, né? A bela recatada do lar ali, tudo bem. Mas eles não estão afim de perder a lógica de poder. Então, acho que isso daí vai dar um pano para manga mais para frente. O que a gente tem que pensar é que, e aí eu acho que isso que é importante, é uma crise, essa crise ela é importante, tá? Não deu um mês esse. Ai, que pena, a André tá travando demais. Bom, gente, vamos ver se ela volta, né? Enquanto isso, eu já vou fazer a minha consideração final. Oi, Andréia, travou. Então, 2 segundos, volta, dá um retrocesso aí de 2 segundos do que você estava falando. Mas assim, para fechar, eu acho que a gente vai voltar depois a discutir mais sobre isso. A elite, ela está rifando, acredito sim que há uma tentativa de rifá-lo, mas rifar é porque eles já estão abrindo mão dele para ver os militares. Isso me faz aí sim uma reflexão. Isso já era a intenção deles, tá? Isso lá atrás já era a intenção. Não sabia quanto tempo ia demorar, né? Eu imaginei que fosse demorar 1 ano, 2, não. Então, a intenção é essa. Agora, dá para entender por que a Globo indiretamente apoiou o governo, dá para entender por que você tem a Band apoiando, por que você tem a Record apoiando. A Record tem mais interesses, até porque é uma outra parte do negócio, né? Aí sim, a demanda moral e aí religiosa, ultra fundamentalista da bancada evangélica que está no governo dele, que está ditando ali determinadas regras e comportamentos e atitudes políticas absurdas. Então, eu sabia que essa rifada, eu sabia que eles iam rifá-lo, mas achei que ia demorar um pouco mais. Mas eu acho que é o momento. Eu acho que é esse o momento, Daphne. Se a gente tiver que tomar algum tipo de atitude, é por aí. É relacionar e ligar todo um processo de corrupção, e aí a gente vai, sim, começar a desmistificar a ideia de que ele era um mito anticorrupção, de que ele não é esse mito da moralidade política, porque entender qual é o papel da milícia no Rio de Janeiro, compreender qual é o papel da milícia, porque ele em 2007 ou 2008, eu coloquei isso no Iaras e Pagus, na página do Facebook, ele fez um discurso na Câmara, e na Câmara ele falava de uma maneira, e isso que é o perigo, porque ele passou despercebido.
ou não, né? Isso que a gente fica na dúvida. Até que ponto esse negócio está sendo pensado ali há décadas? Porque eram discursos absurdos. Que ele fala assim, olha, vocês não conhecem o Rio de Janeiro. E era uma resposta ao Freixo, né, a toda uma investigação que o Marcelo Freixo já tinha feito com relação ao papel político, o papel criminoso das milícias. E ele falou, você não sabe como é que funcionam as milícias no Rio de Janeiro. Né? Se você soubesse, é quase uma segurança privada. Então, sugeriu que a milícia era uma segurança privada. Né? Então, é muito sério, é muito assustador. Então, eu vejo que há, sim, uma possibilidade imensa dele ser rifado, mas se ele fosse, né, ele vai cair e a gente cai nas mãos dos militares. O Moro ali, ele é um projeto, ele é uma promessa. O Moro é o fantástico da Globo, né, gente? A Globo bota ele 10 minutos na TV, ele fica super feliz e fala assim, fica lá, fica lá. Quando a coisa pesar e ele não tiver mais papel e interesse, ele é retirado. Até porque se quisessem retirar ele, já tinham retirado, né? A Globo até agora não atacou ele. Exato. E olha, na hora que ele também não for mais interessante para os militares, ele também cai fora, né? Então, é um momento de uma articulação da esquerda? Passa por aí, passa, e a articulação, inclusive, até mesmo com aquele livro que eu já citei várias vezes, do Boaventura, que fala da esquerda univos, ele fala que, olha, o que modificou e fez a esquerda, né, em Portugal assumir, foi quando houve uma certa aproximação dessa esquerda. Então, ela é importantíssima. Então, eu fico muito assustada, por exemplo, ainda fico, não vejo com bons olhos esse tipo de acordo com o Maia hoje. Não dá, porque não passa por aí. A gente não tem mais esse espaço, não, meninas. A gente não vai conseguir comissão nenhuma, entendeu? Você acha que a gente vai conseguir alguma comissão? Pensa. Nada. Você não vê com bons olhos, eu preferia ser cega. Entendeu? Então é triste. Eu acho que é o primeiro momento a gente pensar que esse governo não é tão forte quanto pensávamos. Dá para entender por que ele foi apoiado, né, pelo establishment, mas assim, eu acho que não é o ponto principal para a gente fechar. Fechando o Illes, eu desejo vida plena para ele, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, porque quando uma pessoa desiste de alguma coisa que lhe dá prazer, e eu acho que a vida política deu muito prazer para ele, é porque realmente a coisa está muito pesada, e quem desistir não é fraqueza, muito pelo contrário, né? Não quero ser piegas, mas não é fraqueza, não. Com relação a Maduro, tem muito caldo aí, e eu acho que isso é importante, né? Quero ver o papel da Rússia nessa história. Eu tô querendo comprar, sabe, pipoca, sentar e falar assim, olha, vamos lá, vamos sentar e vamos tentar discutir, vamos tentar resolver isso e tentar entender o que está acontecendo, porque é um jogo político, é um xadrez político, geopolítico, o Daphne, que nos restringe a América Latina, não. Porque a China, né, reconheceu Maduro, Rússia reconheceu Maduro, então você tem um caldo ali para a Eurásia que é bem interessante a gente pensar. E acho que é uma forma, e aí sim é importante a gente levar em consideração que esses setores têm vontade e têm a possibilidade de enfraquecer o Trump aqui. Então, eu acho que tem pano para manga. Ótimo, gente. Então, a gente vai encerrar por político. Daphne? E como chegou. Voltou. Oi? Voltou agora, tinha travado. Tá, eu queria... Vocês escutaram o que eu falei, não? Não. Eu queria terminar o programa lembrando mais uma vez que o Lula é preso político e que foi preso justamente para eles conseguirem eleger o Bolsonaro ou qualquer outro de esquerda, né? O Bolsonaro, acho que era a última opção, mas teve jeito. E então eu queria lembrar isso. Queria desejar ao Jean Willis vida longa e combativa, porque eu acho que quando a gente coloca o desejo da gente em alguma coisa e por algum motivo alheio a gente desvia esse desejo, isso é muito ruim, isso é a angústia. Então eu desejo que Jean Willis seja combativo, de qualquer forma. Enfim, então Jean Willis, não nos deixe, continue combatendo pela esquerda, porque tudo que a esquerda não precisa agora
é de desistências, é de baixas nas suas frentes. Então, precisamos de mais e mais pessoas batendo pela esquerda e cada um que desiste ou que tem que desistir, enfim, sem julgamento, como eu falei anteriormente, é pior. E é isso. Então, amanhã a gente volta. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite.